Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Tudo bem? Tudo certo? Então, bem-vindos à nossa segunda aula da semana. Segunda-feira aí nós acabamos seguros. Entramos em jogo e aposta. Agora a gente finaliza jogo e aposta. Um acórdão aqui bem interessante do STJ. Semana que vem nós está programado para termos aula presencial, né? Temos ali a lista ali, né, que vocês lançam o nome, está ali no Moodle, né? Então quem puder ir, vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente, ainda que de máscara, né? Porque é o que a vida nos permite de momento, né? Mas na medida em que isso é possível construir, né, vamos fazendo, né, rogando que o semestre que vem seja diferente, né? Pelo menos mais encontros, né, presenciais. Né? Eu vou abrir aqui agora um slide e eu vou precisar de voluntários aqui para me ajudar a ler o mesmo. Isso aqui é um caso bem interessante, envolvendo jogo e aposta, né? Daquelas ramificações assim que a gente não imagina que existe. Daquelas coisas que a gente acha que não é possível, mas elas acontecem. E foi julgado isso aí, foi em maio do ano passado. Eu nunca tinha ouvido falar disso daqui, pelo menos não no Brasil. Embora acredite que outros cases devam existir. Não sei se com a mesma potencialidade, né? Mas devem acontecer casos similares. Eu trouxe aqui nos slides só o descritivo, basicamente fático do que aconteceu, porque o acórdão é grande e isso está ali no meio do acórdão, mas vale a pena ler o acórdão, vou botar lá no Moodle também. E envolve ali uma ação de indenização feita pela Maria Amélia de Souza Rocha, que acabou morrendo no meio do trâmite do processo, contra o laboratório Boehringer, indústria farmacêutica, envolvendo o fato do produto por quebra de dever de informação, o caso do jogador patológico. O fato do produto é um cenário que acontece dentro da ideia de responsabilidade civil na relação de consumo, que envolve também o aspecto do contrato em si, por um produto que atinge um nível de insegurança não esperado. Então, você tem um acidente de consumo porque ele apresenta um fator de insegurança. Não é um produto que não funciona. Eu comprei uma batedeira lá, ela não funciona. Isso é vício do produto. Eu comprei uma batedeira e tomei um choque horroroso, quase morri. Isso é um acidente de consumo, porque tu não espera que ela vai te dar choque. Não é natural dela isso. Não poderia estar fazendo isso. E aí isso envolveu um remédio. Gerando, né? E combinado com essa ideia, jogador patológico. Eu vou precisar de um voluntário para ler aqui o item 1. Temos voluntários aqui para me ajudar a ler os fatos que envolvem esse case aqui. Posso ler? Perfeito. Então, pode tocar. Maria Amélia Souza da Rocha, paciente, foi diagnosticada com doença de Parkinson em 1997, momento em que lhe foi prescrito o uso do medicamento Ciprol, fabricado pela Boehringer Não precisa falar todo o nome dela, que é meio chatinho. Pela Boehringer. Isso, do Brasil Química e Farmacêutica Limitada, laboratório, tendo sido a dose aumentada a partir de dezembro de 1999. No período de julho de 2001
a setembro de 2003, a paciente desenvolveu compulsão por jogo que resultou na dilapidação de seu patrimônio, tendo ela associado tal quadro ao uso contínuo daquele medicamento, uma vez que cessou tão logo suspensa a medicação. Muito obrigado. Então, veja só, em 97 ela começou a usar o Cifrol para controlar os problemas do Parkinson, né? Parkinson é uma doença degenerativa que afeta a questão, acho que muscular também, nervosa do corpo, né? Uma das indicações do Parkinson é aquela tremedeira, né? Com a mão, né? Enfim. Eu não sei se ela tem um retrospecto de degeneração cognitiva, né? Acho que aí, não sei se ela chega assim num nível parecido com Alzheimer, que a pessoa vai se esquecendo de tudo e daqui a pouco perde até a capacidade funcional do básico, né? Volta a ser uma criança, né? Vai regredindo até virar uma criança, como se fosse uma criança recém-nascida. Até que vem a óbito também, né? Por outras questões. Mas em 97 ela estava tomando, ok? Em 99 o Parkinson foi aumentando, né? Os problemas dele, ela aumentou a dose. E é justamente depois disso que começa a dar um problema, em 2001 a 2003, em que ela não consegue mais parar com a ideia de jogo apostado, né? E entra numa outra patologia, entra numa outra questão associada. E ela está tentando responsabilizar o laboratório por isso. E eu preciso de um voluntário para o item 2. Alguém poderia ler? Posso ler, mestre? Ok. A OMS classifica o jogo patológico, quadro que acometeu o paciente, como doença, código F63.0, da Classificação Internacional de Doenças, CID-10. Descrita como transtorno que consiste em episódios repetidos e frequentes de jogo que dominam a vida do sujeito em detrimento dos valores e dos compromissos sociais, profissionais, materiais e familiares. Obrigado. De nada. Então a gente vê o seguinte: jogo patológico é uma doença. Está no rol das doenças psiquiátricas. Jogador patológico é a mesma coisa que alcoólatra e usuário de drogas. O efeito é parecido. Não consegue se controlar, tem impulsão por isso, destrói vínculos familiares, profissionais, de amizade, se isola, né? E não consegue se controlar. Precisa ter uma intervenção medicamentosa para isso, né? E também com terapia. A pessoa não perde o controle e vai destruindo a sua vida, né? E foi isso que foi um registro que estava acontecendo com ela. Preciso de um voluntário ali para o 3. Alguém que ainda não falou? Professora. Pode ser. Vamos lá, então, colega. No CID-10, a patologia está inserida no capítulo dos transtornos mentais e comportamentais, no grupo dos transtornos da personalidade e do comportamento do adulto, dentro da categoria de transtornos dos hábitos e impulsos. Uma simples pesquisa na rede mundial de computadores revela a existência de diversos estudos científicos sobre a possível relação do uso de antagonistas da dopamina, como o Cifrol, prescritos para o tratamento da doença de Parkinson, com o desenvolvimento de jogo patológico pelos pacientes. Quer dizer, muito obrigado. Quer dizer que o relator do processo, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, disse: olha, só de entrar na internet eu já vi que tinha problema. Não é de agora que estão dizendo que o uso do Cifrol pode gerar uma outra doença que é o chamado jogo patológico. E que ele tem capacidade de produzir isso aí. Quer dizer, não tá, daqui a pouco já é um troço até notório. Preciso de um voluntário para o item 4. Alguém poderia ler? Eu posso ler. Tá bem. Verifica-se, inclusive, na página eletrônica da Anvisa que, diante desse cenário,
Em 14 de 12 de 2007, a agência emitiu um alerta sobre a relação existente entre o uso de medicamentos para o tratamento da doença de Parkinson e as desordens do controle do impulso, nesses termos. Medicamentos agonistas dopaminérgicos utilizados no tratamento da doença de Parkinson. Risco de desordem de controle do impulso. Quer dizer, então, embora posterior, né, a Anvisa também alertou, olha, cuidado com o Cifrol. Tem que usar o Cifrol, ok, mas tem coisas que ele podem atrair, inclusive o jogo patológico. As ICDs, desordens do controle do impulso, comer demais, né, aí gera obesidade mórbida, drogadição, alcoolismo, jogo patológico, né, constituem um grupo de desordens psiquiátricas associadas à dificuldade de resistir a impulsos, podendo apresentar consequências na sua vida pessoal, familiar e profissional, sendo elas principalmente de natureza sexual, compulsão por compras ou jogos, constituindo, no último caso, o jogador patológico. Quer dizer, até do ponto de vista sexual, né, daqui a pouco a pessoa ela começa a se expor a um nível de contaminação por DSTs das mais variadas, né, por não conseguir se controlar, né, dentro dessa ideia da pulsão, por questões que dão um prazer, pelo menos do ponto de vista psiquiátrico ali para ela, né, emocional, e ela acaba também baixando a guarda nesses aspectos aí, não admira também que seja uma pessoa que daqui a pouco vai apresentar AIDS, sífilis, alguma outra coisa, porque ela não consegue se controlar, não é nem o não querer, né? Ela não consegue sem o auxílio de outros medicamentos ou intervenções que possam tentar segurar esse controle, porque também não é garantido que vão conseguir. Preciso de um voluntário ali para os 6. Ana, Pode ser. posso dar responsabilidade civil do laboratório, acidente de consumo, mais especificamente de fato do produto, considerando a alegação de que o medicamento fabricado pelo laboratório não teria oferecido a segurança dele legitimamente que se podia esperar, em virtude da falta de esclarecimentos sobre os riscos relacionados ao seu uso, em especial sobre o jogo patológico. Ok, obrigado. Algum colega para o item 7 aqui? Alguém se habilita? Pode ser quem já falou também, não tem problema. Posso ir, então? De novo. Tá. O risco inerente ao produto comercializado impõe, em contrapartida, um dever de informar qualificado, exigindo o artigo 9º do Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor preste esclarecimentos ostensivos e adequados a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. E a violação desse dever de informar qualificado está prevista no parágrafo 1º, inciso 2º, do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, como hipótese de defeito do produto, a qual enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso dele decorrente. Ok, obrigado. Bom, o que acontece? Às vezes tu vende um produto e ele tá bem, não tem nenhum defeito de projeto, nem de montagem, nem de transporte, ok. Só que ele tem um padrão de insegurança para algumas coisas. Daqui a pouco até um produto estético, né? Um creme para o rosto, tá? Que não pode entrar em contato com água do mar, sei lá, dá uma reação alérgica. Então, assim, o produto ele está bem, só que ele se torna perigoso na medida em que tu não avisa os problemas que ele pode gerar. E ao deixar de avisar, a pessoa não vai se precatar, não vai se precaver, não vai talvez poder exercer sua liberdade de escolha. Não, mas esse creme, eu costumo ir muito para a praia e tal, vai que um dia eu me esqueça lá, vou passar esse creme e dar uma alergia. Não, então eu já nem vou pegar. Nem vou pegar. Mesmo diante de riscos até então não conhecidos pelo fornecedor, porque às vezes eles vão dizer, mas isso é risco do desenvolvimento, quando eu botei no mercado eu não sabia que acontecia isso. Não, mas aqui no Brasil o risco do desenvolvimento está no pacote do fornecedor fabricante. Isso é risco teu, né? Ou pode ser que tu já soubesse, não quisesse informar.
Inclusive, temos aí o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor impõe o dever de recall. Recall não é o dever de indenizar, necessariamente. Recall é o dever de avisar. Olha, tem um produto que eu lancei no mercado que vai continuar sendo vendido, mas ele tem uma falha aqui. Então, quem tem esse produto traz para mim que eu vou dar uma ajeitadinha, né, sobre os meus custos. Isso acontece muito com carro, né? Tem o pino do cinto de segurança do passageiro e tal, então tragam os carros para cá que eu vou fazer a revisão gratuita. E hoje, inclusive, isso consta lá. Se você vai procurar lá no Detran, lá o carro, né, seu carro, se foi verificado, né, desde o momento que você comprou até o presente, que foi visto algum problema de insegurança nesse modelo, está lá no seu registro do veículo, né? Quem tem carro, dá uma olhadinha para verificar que existe lá um recall à espera, né? Quer dizer, tu tem que levar lá no fabricante que te vendeu na concessionária, ele vai fazer o serviço de graça, né? Mas ele ajeita, né, aquela parte que foi identificado como um padrão de insegurança. Eu não sei até se isso daí não é fator que impede a transferência veicular. Tá? Tu não dá baixa naquele aviso de recall que está aparecendo lá digamos assim, na matrícula do carro ali junto ao Detran, né? Porque ele vai continuar em circulação e vai continuar perigoso, né? Então, por exemplo, se mandar uma mensagem pela internet não é suficiente, pela TV não é suficiente, então pelo menos tu deixa lá na matrícula do veículo que algum dia o cara vai ver, nem que seja lá numa revenda, em algum momento ele vai se dar em conta e vai procurar com o fabricante resolver esse problema de insegurança, que talvez no início não tinha sido visto e agora está sendo divulgado. Preciso de um voluntário para o item 8. Pode ser quem já falou, inclusive. Professor, podia só botar de novo a lâmina 7, só um momentinho que eu estava terminando de copiar uma coisa? Uhum. Depois eu vou botar lá no Moodle, tá? Tá, não, só uma... Deu, já fiz o print, deu. Obrigada. Eu até vou botar aí agora também. Esqueci de botar no chat. Eu ponho ali para vocês. Alguém pode me ler o 8? Sim. O fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas, por si só, não configura defeito do produto se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre tais riscos inerentes, de modo a poder decidir de forma livre, refletida e consciente. Obrigado, colega. E um último colega para o 9 aqui. Eu posso ler, mestre. Okay. Mas, em qualquer circunstância, não se pode negar, na hipótese, que o desconhecimento quanto à possibilidade de desenvolvimento do jogo patológico, como reação adversa ao uso do medicamento, subtraiu da paciente a capacidade de relacionar de imediato o transtorno mental e comportamental de controle do impulso ao tratamento médico ao qual estava sendo submetida. Sobretudo por se tratar de um efeito absolutamente anormal e imprevisível para a consumidora, leiga e desinformada, especialmente para a consumidora portadora da doença de Parkinson. Ok, obrigado. Então, vocês viram aqui que o laboratório ele tombou na falta de informação do risco do jogo patológico, né? Sendo que isso não, vamos dizer assim, não era um risco lá que descobriram com o caso dela, né? Ou que era uma coisa muito remota, né? Que não tem um registro muito sólido, não. Já havia estudos mostrando isso, já havia várias informações mostrando isso. A Anvisa fez essa advertência. Na internet tem esses registros e eles não colocaram lá. Por que não colocaram lá, não sei. Não sei se não quiseram colocar para não parar de vender, enfim, o que foi. O que aconteceu? Eu sei que aqui no final das contas, ela não ganhou lucro cessante, porque ela disse, por causa do jogo patológico, eu deixei de trabalhar e tal, ter renda, ela não conseguiu provar isso. Mas ela ganhou 30 mil reais de danos morais por essa situação dela, né? Já era doente, né? Com Parkinson, ainda entrou no jogo patológico.
E aí sim, aí ela é um jogador patológico, a primeira coisa que tu entende é que ele se divorcia da família, né? Ele se isola muito, né? A família acaba abandonando ele, até porque ele não para. A primeira coisa que ele faz é isso. E isso acontecia muito com esses bingos aí. O pessoal aí de mais idade, até às vezes não tinha muito o que fazer, vou no bingo e daqui a pouco se já tem essa propensão a pulsões, né? Aí só engata e vai, né? E gasta tudo que tem nesses ambientes. E ela ganhou de danos emergentes, que foi a prova do que ela gastou em jogos no período de 2 anos, 2001 a 2003, R$1.166.000. Né? Destruiu o patrimônio dela na jogatina, né? Imagina ali bingo, sei lá, bingo caça-níquel, sei lá o que ela fez. Né? O bom é que ela tinha registros disso, né? Que aí deu para cobrar, inclusive até nos centavos. E jogou tudo isso aí em cima do laboratório por falta de advertência disso daí, porque se tivesse já essa questão, quando se começasse a notá-la indo para esse lado, já se fazia uma intervenção. Não, então vamos tirar o remédio, diminuir a dose, vamos para outra linha, ou vamos dar um outro remédio psiquiátrico aqui para contenção do impulso, né? Porque senão não vai dar certo. Tu salva ela do Parkinson e destrói ela de outro lado, aí virou pés pelas mãos. Aí o tipo de remédio, se é para ter uma sobrevida carregando a cruz da doença do jogo patológico, pô, então aí não adianta muito, né? Aí quem se dá bem é só o laboratório que está vendendo. Então, tem esse case aí, tá? Que é uma situação aí bem interessante. Eu vou puxar aqui, vou botar aqui para vocês o nosso arquivo. Está aqui o slide. Mas bem que eu já tinha botado antes, que foi no slide do jogo de aposta. Eu vou botar aqui o acórdão inteiro. Esse aqui é o acórdão do STJ do jogo e aposta. Ok aqui, gente? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Trocamos de contrato. Trocamos de contrato, já foi doação, seguro, jogo e aposta. E agora vamos aí para um que também tem um material bem grande sobre ele, que é o contrato de locação. Contrato de locação. O contrato de locação, a gente pode fazer aqui uma divisão dele. Primeiro, a gente botaria o seguinte. Aqui, locação não predial. Código Civil. Locação não predial, Código Civil, artigos 565 a 578. Chamado de locação de coisas. O Código Civil é um residual. O Código Civil é uma estrutura residual em termos de locação. Por que é residual? Existem outras duas que têm lei própria. Então, se qualificando para o cenário dessa lei própria, e a gente tem incidência da Lei 8245, de 91. E é uma lei mais famosa em termos de locações, que é a Lei do Inquilinato.
Para que serve a lei do inquilinato? A lei do inquilinato ela serve para locação residencial e comercial urbana. Locação residencial e comercial urbana. Para moradia ou para comércio. Além dela, tem uma outra, mas essa nós não vamos mexer, mas só a título de conhecimento. Temos a Lei 4505 de 64, que é o Estatuto da Terra. Lei 4505 de 64, que ali tem a locação rural, que a gente chama de arrendamento rural. Com regras próprias também, inclusive se faz muito com pagamento por produção, né? Você arrenda o campo, o sujeito investe lá, planta, e aí ele te paga na colheita. Às vezes pode ser até com a produção, né? Pega e entrega em saco de soja é algo que tem valorização alta. Se tu tem como vender, ótimo. Antigamente, no Código Civil de 16, existia uma figura chamada de locação de serviços, que a gente não vai ver na locação, que, na verdade, se transformou em quê? Se transformou em contrato de trabalho, que é regido pela consolidação das leis trabalhistas, relação de emprego, que também se transformou em contrato de prestação de serviços, que aí tem no Código Civil, nós vamos ver esse contrato, e que também se transformou em contrato de empreitada, que é um outro que a gente vai ver que também está no Código Civil. Então, a locação de serviços foi desmembrada nesses três fatores: CLT, prestação de serviços e empreitada. É uma obrigação de fazer, né, num outro contexto. Aqui a gente está pensando em realmente acesso, posse e use de um determinado bem, seja por meio da locação predial, para fins de moradia ou comercial, aí entra a Lei 8245, para fins rurais, em geral ligado à produção, né? Estatuto da Terra, e o que não cabe nessas duas cai no Código Civil, que a gente chama de locação de coisas. E é no Código Civil que pode existir ali uma convivência com o Código de Defesa do Consumidor. Dependendo da locação, quem está locando é profissional e aí entra também o CDC junto, né? Aluguel de carro. Quem aluga é profissional, é fornecedor, é relação de consumo também, né? Airbnb é relação de consumo também, pelo menos em relação ao Airbnb. Local algum material, né? Lugar de fatores para festas, etc., também é relação de consumo. Aliás, o Airbnb e outros congêneres é aquele cenário, né, de tecnologia disruptiva que começa a fazer a gente repensar em algumas soluções que talvez as fontes normativas que nós temos não funcionem. O aluguel por temporada ele está previsto na Lei 8245. Mas será que o Airbnb é um aluguel por temporada? Mas aí tem um Airbnb no meio, e ele é um fornecedor. Em geral, quem pega ali não é para muito tempo. Então, será que tudo ali vem com a mesma rigidez do CDC, ou vem com a rigidez da Lei 8245, ou existem soluções diferentes, né? Também está em jogo essa ideia aí.
O Airbnb mata muito a imobiliária, né? Aquele tipo de coisa que surge para tirar alguns players naturais do mercado e entrar ele nesse contexto, às vezes até com preços menores e fazendo concorrência também com hotéis, né? Hoje eu não sei até se ele não abre para hotéis também, assim como outros sites que naturalmente trabalhavam com hotéis e pousadas também abriram para aluguéis de residências, né? O Booking e o Decolar acho que abriram também para esse outro mercado, para não se concentrar só no hotel e pousada, cujo custo é maior, né? Porque no hotel você está contratando um serviço, né? Arrumar a cama, limpar o quarto, né? Daqui a pouco um café da manhã, e um aluguel fora disto, você quer só o espaço, né? Lá no final tem uma limpeza que você ainda paga. Então, são questões aí diferentes, né? São objetivos diferentes também. Um quer mais mordomia e o outro menos. Mas, então, vamos começar pela locação de coisas, que está no Código Civil. Pegando as características dela. É um contrato bilateral, né? Tem prestação e contraprestação, e é oneroso. Qual é a prestação do locador? É ceder a posse do bem sem prejudicá-la, né? Sem deturpar essa posse, ele cede, então, para o locatário. E a obrigação do locatário é pagar o aluguel pelo período de uso. Ele é oneroso por quê? Porque se não for oneroso, não seria locação, seria comodato, que é um empréstimo gratuito de coisa infungível. É um contrato consensual, nasce pelo consenso, não é necessário a entrega para abrir os efeitos do contrato. Em geral, de trato sucessivo, vai se renovando com o tempo. Não é necessário ser solene, né? Então, não é solene, não é um contrato formal. Mas aí tem o seguinte, diz ali o artigo 576, quer dizer, o 576 diz que ele pode ser verbal. Mas se eu quiser botar numa locação uma fiança, o contrato de locação teria que ser escrito. Por quê? Porque o fiador, né, que é ligado pelo contrato de fiança, ele está vinculado por meio de um contrato escrito. Então, toda fiança é escrita, artigo 819 do Código Civil. E ainda, nós vamos ver que existe também o direito de preferência na aquisição do imóvel e a cláusula de vigência. Para você poder exercer a vigência do contrato mesmo após a venda dele, né? Você quer se assegurar que você vai investir nesse imóvel e quer continuar ocupando ele mesmo que ele seja vendido no meio da locação. Você vai ter que fazer um contrato de locação por escrito, vai ter que ter uma cláusula de vigência, mesmo em caso de venda, e esse contrato ele tem que ser averbado lá na matrícula do imóvel, por exemplo. Se for um contrato envolvendo a locação de imóvel. Porque aí quem for comprar sabe, olha, eu vou comprar, mas eu vou ganhar um locatário que eu tenho que aguentar até o término do contrato de locação. Muitos até fazem isso hoje em dia, né? Se a pessoa quer comprar um imóvel para alugar, ela até vai procurar um imóvel que já tem um locatário dele. E melhor ainda se tiver cláusula de vigência, porque aí você pode cobrar também desse locatário essa permanência, né? E se ele sair antes, você cobra uma multa. Então, essa cláusula de vigência é interessante para o locatário, porque ele tem a garantia que vai ficar até o fim do contrato, independentemente da venda, ou para quem está comprando e que sabe que vem com o locatário junto.
Do contrário, esse locatário vai ser informado, né, que foi feita a venda, ele vai ter ali uns X dias, se forem imóveis, vai ter 90 dias para desocupar o bem, caso o novo comprador não queira mais a locação. E tudo isso por quê? Porque não tinha um contrato escrito ou porque não foi averbado lá na matrícula do imóvel, dando publicidade que existia esse contrato. Da mesma forma, o direito de preferência, que é o direito de poder exigir do locador que o imóvel seja primeiro oferecido ao locatário para depois para outros. Então, não, você tinha que primeiro oferecer para mim, porque eu estou na posse do bem, né? Eu sou o maior interessado potencialmente em comprar esse bem, e depois, se eu não quiser, tu vende para outros. Então, quer dizer, não precisa fazer por escrito, mas se não fizer, tem algumas desvantagens aí. Ok aqui? Bom, partes. Quem são as partes no contrato de locação? A gente chama quem cede a posse do bem, né? Chama ele de locador. Na linguagem mais antiga, ele era chamado de senhorio e às vezes também chamado de arrendador. Arrendador está mais para contrato de locação de campo, né? E quem aluga? Quem aluga é o locatário, chamado de inquilino. Esse ainda é um termo que continua muito presente por causa da lei do inquilinato, a lei 8245. Ou também é chamado de arrendatário. O objeto do contrato. Qual é o objeto do contrato de locação? É um bem móvel ou imóvel, desde que infungível, quer dizer, é um bem com características essenciais e que deve ser ele restituído. Do contrário, se não fosse para restituir aquele bem, eu estaria consumindo ele. E ao consumir esse bem, eu estaria tendo aí, então, o que a gente chama de contrato de mútuo, que é empréstimo de coisas fungíveis. Aí eu tenho que devolver na mesma quantidade, qualidade e natureza. É o que eu faço com dinheiro, por exemplo. Empréstimo de dinheiro, eu não devolvo a mesma nota que eu recebi, eu devolvo a mesma quantia. Na alocação, a gente usa o bem, mas a gente não destrói o bem economicamente, tendo que devolvê-lo aquele bem que a gente recebeu. Claro que existe alguma deterioração por uso, mas você continua devolvendo o bem. Se você consome o bem, não é locação. Se você consome e acaba com o bem, locação não é. O preço na locação a gente chama de aluguel ou remuneração. Aluguel ou remuneração. Que tem que ser, na sua grande parte, em dinheiro. Mais de 50% da locação tem que ser em dinheiro. Senão, locação não é. Salvo o arrendamento rural, que lá se pode pagar com produção. Mas, de outro caso, locação não será, vai ser um outro tipo de contrato. Então, como contraprestação, a maior parte do contrato tem que ser remunerada em dinheiro. Obrigações das partes. Fazendo aqui um resumo, pegando 3 situações principais para cada uma delas. Obrigações das partes. Obrigações do locador. Artigo
566 do Código Civil. Uma delas. Estou destacando aqui que eu acho as principais. Básico, mas importante, né? Entregar ao locador a coisa alugada. Entregar ao locador, ao locatário, a coisa alugada em estado de uso. Não pode entregar ela deteriorada. Né? Porque se você entrega o bem com vícios redibitórios, quer dizer, aqueles vícios que já estavam no bem ocultos, às vezes conhecidos ou não pelo locador, diz o artigo 568 do Código Civil, que isso dá ensejo à rescisão contratual por culpa. Você entregar um bem deteriorado ao locatário sem condições de uso, isso leva a uma resolução contratual culposa. E esse locador vai ter que responder por perdas e danos gerados por isso. O vício redibitório é um cenário culposo para quem está cedendo um bem que foi locado ou foi vendido. Mas existe também, isso a gente vê ali no artigo 567, as coisas que se deterioram sem culpa. É um bem que o uso ele acaba consumindo ele muito rápido, porque o bem é assim mesmo. Ele acaba se deteriorando muito rápido. E aí o que acontece? Aí o locatário ele tem direito a duas coisas: ou redução do aluguel, ou resolução. Então, já que ele já não funciona mais como era no início, então vamos pagar menos, ou então vamos parar por aqui. Mas uma resolução não culposa. Claro que tem aquelas coisas que são do uso natural provocados pelo locatário. Né? Tem uma lâmpada, depois de um mês de uso do imóvel, a lâmpada queimou. Uma lâmpada básica. Isso aí é custo dele. Agora, se fosse uma lâmpada especial, enfim, cara, que no segundo dia ela queima, né, porque já estava sendo usada há muito tempo, ou o sujeito troca a lâmpada, ou reduz o aluguel, abate esse valor, ou vamos acabar por aqui. Uma outra obrigação do locador, e que tem a ver com isso com que eu estou falando, que é manter a coisa no estado em que se encontra pelo tempo do contrato. Manter a coisa no estado em que se encontra pelo tempo do contrato. E outra, né, dentro de um conjunto de três que eu peguei aqui, que eu achei mais importante, é garantir o uso pacífico da coisa. Quer dizer, eu não posso, daqui a pouco, alugar lá um bem lá para o sujeito e toda hora eu fico entrando. Esses dias eu vi, envolvi o Airbnb, a pessoa alugou uma casa mais para o campo ali, a casa bonitinha, né, e tal. E aí a proprietária da casa pediu para que essa locatária regasse todos os dias de manhã uns vasinhos de flor que ela tinha na frente da casa ali, até uns vasinhos bonitinhos. E essa locatária botou a boca no trombone e foi lá para o Airbnb ou para a internet xingar no bom sentido e reclamar. Não, é um absurdo isso, porque eu estou contratando uma casa para lazer, eu nem vou ficar muito em casa, tenho meus filhos, ainda vou ter que ficar pensando em regar as plantinhas dela, então ela que não alugue a casa. É meio estranho, né? Você pedir para o locatário para ele regar as plantas da sua casa. Né?
Mas também, quem sabe, né, se conversa, né, de uma forma melhor, dizer, olha, eu não vou conseguir, tal, enfim, então, quem sabe tu retira, né, as plantinhas, ou né, mas eu não vou dar conta, né? Às vezes uma conversa bem encaminhada surge tão melhores resultados. Hoje em dia, qualquer coisa, as pessoas se acham aviltadas e vão lá para a rede social, né? Pior ainda o Facebook, né? Facebook é o terreno baldio emocional, né? O cara pensou numa coisa, Facebook. Nem pensou direito, sentiu, Facebook. Ah, comi lá um sanduíche, estava meio ruim, e pá, já destrói a marca, já destrói o troço, nem conversa antes. Então, tem esses efeitos rápidos da rede social, né? Quando a gente fala as coisas sem ser olho no olho, também tem essas explosões aí, que podem gerar, às vezes, mais problemas, né? Bom, obrigações do locatário. Também peguei 3 aqui, que eu achei mais importantes ali, artigo 569, Código Civil. Começando pela primeira, que diz o seguinte: servir-se da coisa alugada para usos convencionados e tratá-la como se fosse sua. Servir-se da coisa alugada para usos convencionados e tratá-la como se fosse sua. Aqui vem uma figura, né, que é até uma derivação muito associada à questão da boa-fé objetiva. É uma figura de expressão latina. Eu não sei se isso foi criado na Idade Média ou já existia até no direito romano. Era a figura do bonus pater familias, o bom pai de família, né? O bom pai de família é um cuidador exemplar, ele cuida bem da família dele, então ele cuida bem das coisas que chegam para ele. Então aquele bem que você pega em locação não é porque é de outros que você vai cuidar menos. Você não vai maltratar e destratar. Então, você cuida como se fosse sua e usa para os fatores convencionados, né? Você daqui a pouco aluga um carro para alguém, né? E quando vai descobrir, o sujeito está dando pau no carro o dia inteiro usando para Uber, né? Ou você alugou um carro para uso, né, pessoal e daqui a pouco você descobre que o sujeito está carregando materiais lá dentro. Está destruindo todos os amortecedores do carro e outras peças também. Está consumindo rápido, estragando o carro. Se isso for descoberto, diz o artigo 570, que dá ensejo à resolução e perdas e danos, né, pelos prejuízos gerados pelo mau uso da coisa. Ou alugou para residência, quando vai ver o sujeito está usando para comércio. E agora tem um rolo aí. Até um caso daqui chegou no STJ. Diz o seguinte: se a convenção de condomínio, se a assembleia de condomínio, né, se reunir e quiser, ela pode proibir que em condomínios, né, os condôminos não possam fazer aluguel de Airbnb, né, que geralmente são aluguéis mais rápidos, né, de pouco tempo, e aí permite um fluxo muito contínuo de pessoas naquele espaço, né. Mas se você pegar lá Gramado, é direto, né, hoje os prédios lá, o pessoal compra para botar para alugar, né? E aí já tira o ano inteiro lá e ainda paga o condomínio. É direto lá, Airbnb e aluguel. Até acho se tirar o Airbnb lá, acaba com o prédio. Então, mas aqui saiu essa decisão dizendo que só pode se houver aprovação, ou pelo menos houver proibição, para justamente evitar um fator de insegurança com fluxo contínuo de pessoas estranhas, e aí não sei se é possível cadastrar a todo momento alguém que esteja ali ocupando, né? E se isso vai expor a incolumidade dos demais condôminos. Daqui a pouco entra um maluco lá só para assaltar e pega ali um dia de aluguel, enfim, sei lá. Mas está em debate, né? Qual é a extensão do uso da propriedade, né? E aí eu fico com ela limitado para Airbnb, por exemplo, porque a Assembleia de Condomínio não permite. Bom,
Pagar o aluguel nos prazos ajustados é a outra obrigação do nosso locatário. E também levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros. Olha, tem um sujeito ali que eu estou vendo que está tentando invadir teu terreno, está usando ali uma parte ali do teu terreno, ou usando as tuas coisas. Tem um cara ali na tua garagem que toda hora põe a moto dele lá, ou a bicicleta que também está me afetando. Então, comunica ao locador para ele poder também reagir e tomar as devidas precauções. Alguma dúvida aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Bom, então, um outro tópico ainda na locação de coisas diz respeito à resolução antecipada do contrato. Resolução antecipada do contrato, artigo 571 do Código Civil. O que é resolução antecipada do contrato? É a perspectiva de reaver ou devolver antes do prazo. Estou pedindo bem antes do término do contrato ou estou devolvendo antes do término do contrato. Então, é um cenário que pode acontecer pelo locador. É uma situação que pode acontecer pelo locador. 571. E se o locador pedir o bem antes, ele tem que pagar para o locatário as perdas e danos, né, que esse locatário demonstrar existirem pela devolução antecipada. Teria um exemplo? Por exemplo, tu alugou um carro aí para Uber, né? Deixou bem característico que era para Uber, né? E aí era para durar um mês, né? E aí a perspectiva de ganhos era X por dia, né? Considerando ali a média ali, né, que tu estava oferindo. E antes de fechar 30 dias, no 20º dia ele pede o carro de volta. Bom, aí tem, né, justamente essa questão de 10 dias ali faltantes, né, que era uma renda certa ali que tu receberia. Tu devolve o carro, mas queres cobrar esses valores aí em aberto. Inclusive ali esses danos pode até gerar direito de retenção. Só devolvo se tu me pagar os danos pela resolução antecipada. Seria uma ideia, né? Se fosse um imóvel. Aí a jogada é diferente. Tá? Porque aí o que acontece? Se é um imóvel para uso comercial ou residencial, boa a tua pergunta, tu cai na Lei 8245. A Lei 8245 de 91, ela é tipo assim, tem uma natureza parecida com o Código de Defesa do Consumidor, qual seja, olhar que um dos lados é mais fraco. Olhar que um dos lados tem mais necessidade. E o locatário tem mais necessidade de acessar um bem para moradia do que o locador de ganhar uma renda alugando esse bem. Porque ele já é proprietário de um bem e o locatário presume-se que não seja. Então, a Lei 8245 é uma lei de proteção à moradia e ao trabalho. São dois princípios importantes. E aí, o que acontece? Lá, tu não pode fazer isso. Se tu tem um contrato por prazo determinado, salvo ali raríssimas exceções, tu não pode rescindir o contrato como locador. O locatário, sim, mas como locador, tu tem que aceitar ele até o fim do contrato. Essa é a regra. Tu não pode, por vontade, não quero mais. Não quero mais, eu pago multa. Ele não pode fazer isso lá. Aqui pode.
Aqui no Código Civil poderia. Ok? Hoje, né, tem muita locadora de carro que tem planos especiais para Uber. E, inclusive, hoje tem muitas montadoras também que estão entrando nisso. Montadoras fazendo aí programas de aluguel de carro, porque elas estavam perdendo terreno por conta disso, porque os carros estão muito caros, não tem peça para carro, né? Hoje, dependendo do carro, eu quero comprar um carro novo, só para janeiro. Não está em produção, não tem produção, falta peça, a pandemia afetou a indústria, tem coisas importadas que não estão vindo. Teve aí uma época aí que estava importações da China, teve uma parada por causa do coronavírus também, que lá foi o foco, né? Então, daqui a pouco eu quero um carro novo, não tem, mesmo pagando caro, não tem. Aí o pessoal parte para aluguel. E às vezes, dependendo um plano de aluguel, aí tu tem um custo menor que um carro, né? Porque o carro tu tem no IPVA, que é caro, tu tem um seguro, que no Brasil é caro, e tu tem um bem que desvaloriza muito. Então, daqui a pouco, se tu consegue te armar direitinho, tu faz um aluguel aí e tu tem um custo de manutenção bem menor, né? E aí, justamente, né? Daqui a pouco tu é surpreendido com a interrupção abrupta desse aluguel. Então, pelo menos vamos pensar em perdas e danos que eu consiga provar, né? Por isso que o bom é ter uma multa, né, no contrato. Porque a multa tu já ganha tempo em não ter que provar o valor do prejuízo, porque ele é subentendido com o valor da multa. Mas, claro, não que essa multa não seja reduzível, né? Por equidade, se o juiz achar que para aquele caso ali ela é demasiada, ele reduz ela. Artigo 572 do Código Civil. E aí tem justamente a resolução antecipada pelo locatário. O locatário que quer devolver antes. Se o locatário que quer devolver antes do contrato, se lá estiver previsto, ele paga uma multa proporcional ao tempo que faltar. Faltava 2 meses, 1 mês, não vai pagar toda a multa que foi prevista no contrato, mas o que seria equivalente na proporção da multa por esse período faltante. E que também, se mostrar excessiva, pode ser reduzida pelo juiz, artigo 572 do Código Civil. Ok aqui? Sim. Um outro tópico aqui é término da locação. Término da locação. A locação, ela pode ter prazo determinado, e aí ela se encerra de pleno direito. A coisa fala por si. Artigo 573 do Código Civil. Acaba em 10 de agosto, ponto. Nada obsta que ela continue depois até por prazo indeterminado. Até a própria lei de locações e o Código Civil acabam, de certa forma, estimulando isso, não proibindo isso. Mas se quiser pedir de volta no dia 10 de agosto, né? Aliás, dia 10 de agosto é o último dia. A partir do dia 11 já teria que estar devolvendo. Já teria que ter devolvido. Se essa locação pode também ter prazo indeterminado, vai usando. Aí o que você tem que fazer? Você tem que notificar o locatário e dar um dia final. Artigo 575 do Código Civil. Então, vamos botar lá 10 de setembro. Aí, se morrer o locador ou locatário, precisa acabar a locação? Não necessariamente. Continua com os herdeiros de um ou de outro. Artigo 577 do Código Civil. Continua claro, né? Até por tempo determinado. Esse contrato por tempo indeterminado vai ter uma cláusula expressa no contrato?
Não, na verdade, pode perguntar. Tipo, dizendo uma data específica, bom. Não, na verdade é o seguinte, tu contrata sem ter uma data final. Pode até contratar verbalmente, né? Justamente era por prazo indeterminado porque tu não fixa a data. Algo do tipo, tu vai pagando por dia na medida que tu quiser usar. Poderia ser feito nesse sentido aí, né? Então, tu não colocou um final para ele. Vai pagando enquanto usa. Mas aí seria verbal e não em forma de cláusula, né? Não, pode ser por escrito também. Pode ser o contrato se inicia por prazo indeterminado. Pronto. O que vai acontecer é que algum dia, possivelmente, alguém não vai querer mais, né? Eu quero meu bem de volta, eu quero devolver. Aí o que tu faz? Tu notifica o outro, né? Se tu quer que ele devolva, tu notifica ele dando um prazo razoável para ele te restituir, ou tu diz, olha, não quero mais. Acabou. Estou te devolvendo. Tá, obrigada. Tá. Claro Existe que prazo para essa notificação, mestre? Desculpa interromper. Aqui é mais aberto dentro do Código Civil, tá? Não tem uma regra, né, em relação a essa notificação. É que a partir da notificação tu vai dar um prazo determinado. Agora, quando a gente cai lá na Lei 8245, depois a gente vai ver, né, que é a locação de imóveis, aí sim, aí tu dá um aviso prévio de 30 dias. Né? Então vamos botar o fim do contrato, mais 30 dias, ou quem vai devolver, fica mais 30 dias, paga mais 30 dias e aí restitui. Perfeito, obrigada. Mas aí são coisas dela, porque lá ela é específica, né? Aqui é um plano diferente aqui do Código Civil. Ele se apega a alguns detalhes lá da lei, mas bem mais suave, né? bem mais peneirado, né? E aqui também, dentro da ideia do término da locação, o que acontece? Tem um locatário que não devolve o bem. Tu deu um prazo determinado para ele, ele tinha que devolver. Aí ele não devolve, continua com o bem. O que você faz? Enquanto ele não devolve, ele está pagando por um aluguel arbitrado pelo uso, né? Para cada dia lá, qual seria o valor de mercado desse bem por dia. Então, ele está pagando esse aluguel como uma multa, né? Porque ele continua usando. Aluguel esse que pode também ser reduzido se mostrar excessivo. E, além de pagar esse aluguel diário pelo uso, ele pode pagar também perdas e danos em relação àquilo que ele gera de prejuízo ao locador que está deixando de receber o bem. Por tua culpa eu perdi um negócio, ou eu ia alugar para um outro lá por muito mais. Vai ter que provar esse lucro cessante, né? Essa estrutura não pode ser assim no ar, né? Tem que ter uma consistência maior. Mas, além de aluguel arbitrado, pode ter perdas e danos pelo atraso na devolução por parte do locatário. Professor, uma locação sem contrato seria uma locação avulso? Teria algum prazo para notificar para que a pessoa saísse do local? Não existe assim uma locação sem contrato escrito, é um contrato. Tá? Não é porque ela não tem o contrato escrito que ela não seja o contrato. Até porque, para não se criar, né, muitos fatores burocráticos que impeçam a locação, principalmente a locação imobiliária, né, o legislador trabalha com a possibilidade da locação verbal. O problema do verbal é o quê? É um problema de prova, né? O problema do verbal não é um problema de estrutura do contrato em si, quer dizer, ele não é inválido por ser verbal, mas tu sempre vai penar um pouco depois na hora de provar aqueles detalhes mínimos que foram combinados entre as partes. Então, esse é o risco do verbal, né? E se tu fez uma alocação verbal por tempo indeterminado, ok, mas pelo menos tu notifica o sujeito de que está acabando o contrato no dia X. Pode notificar até por WhatsApp, né? Daqui a pouco tu conversa com ele direto com o WhatsApp
tu manda o WhatsApp para ele e ele vai dizer, não, eu não recebi. Pô, tá ali as marquinhas, tal, tu pegou e leu, né? Ou tu te comunica com ele por e-mail, manda por e-mail. Não precisa ser também uma notificação tão formal assim, né? Desde que provado que tu deu uma data para ele dizendo que ia terminar o contrato. Não sei se será essa a tua dúvida. No caso de, por exemplo, ter um dia de prazo para sair, 2 por não ter um contrato formal, nesse caso. Assim, supostamente. Aí, como eu estava dizendo ali para a colega Marla, saindo do Código Civil, se tu entra lá na locação de imóvel para moradia ou comercial, que entrou num prazo indeterminado, né, aí você tem que dar um aviso prévio de 30 dias. Claro que lá a gente vai ver que tem o seguinte, tem o problema da denúncia vazia e denúncia cheia. É uma coisa um pouco mais avançada, que tem casos que tu não consegue fazer a rescisão contratual. Tu não consegue fazer a rescisão contratual de um contrato que entrou num prazo indeterminado e tem um mínimo legal lá que tu tem que suportar o locatário. Mas isso é um upgrade lá da Lei 8245. Num plano normal da locação imobiliária, tu dá 30 dias de aviso prévio se ele está no prazo indeterminado. Então, nesse período aí, o sujeito tem um prazo ali para buscar um outro imóvel, se ajeitar. Agora, tu está fora disso, tu está num contrato de locação do Código Civil, tu pode dar um dia, mas também depende um pouco, né, do tipo de bem que tu está alugando, até pela mobilização dele, para retirada de tudo que está dentro dele, para devolver para o locador. Talvez um dia já seja um prazo meio abusivo, daqui a pouco teria que ser um pouco mais para ser compatível com uma devolução correta. Nessa linha aí. Não sei se era Era essa. isso. Sim, obrigada. De nada. E aí tem um outro aqui, que é um tema que eu acho que vocês já ouviram falar. Não, já ouviram? Não. Acho não, já ouviram falar. Na própria faculdade aqui. Que é as benfeitorias. O que são benfeitorias? São melhorias feitas pelo homem. Então, assim, não existem benfeitorias divinas. Deus me deu. Não existe isso. É o homem que faz a benfeitoria. As benfeitorias que o locador faz é problema dele, porque é ele que investiu e ele que vai tirar o retorno em cima disso. Então, benfeitorias do locador não precisa regular, é dele. O que se regula é as benfeitorias feitas pelo locatário, porque, afinal de contas, ele está botando dinheiro num bem que ele vai ter que devolver. E aí, como é que fica esse investimento? Bom, aí tem o seguinte. Você pode negociar essa estrutura de benfeitorias, não é uma norma cogente, que diz tem que ser assim. Mas caso as pessoas não tratem disso, não falem sobre isso, então a lei vai dizer. Já que vocês não fizeram, então está aqui as minhas regras. E aí vocês vão seguir esse caminho aqui, já que não quiseram prever diferente. Quais são as benfeitorias que nós temos? Quem arrisca? Agora é a hora do treino, gente. Vamos lá. São as necessárias, as úteis e falta uma, né? Falta uma. Quem ajuda? Quem contribui para a causa aí, gente? Necessárias, úteis e voluptuárias. Eu vou... Isso. Isso mesmo. Voluptuárias. Para que servem as necessárias? Para que eu faço uma benfeitoria necessária? É, por exemplo, quando há um vazamento, algo relacionado a essa necessidade de ter e de fazer. Uma rachadura na parede, enfim.
Exatamente. É aquela que eu faço para evitar a ruína do bem. Tem que fazer para evitar um prejuízo sério e maior ou a perda do bem. O que acontece com as necessárias? Eu estou vendo e o locatário está agindo. Nessas situações, eu acho que há uma indenização, porque como que é o bem do locador que está em risco, o locatário vai, num primeiro momento, realizar essas benfeitorias e, num segundo momento, ele será indenizado, porque é de interesse também do locador. Com certeza. E também porque, se isso atrapalha a posse do locatário, né, ele tem direito de ter o bem em condições de uso, né? Isso é um dever básico ali do locador. Então, pegando aí o que a colega falou, ela apontou muito bem. Benfeitoria necessária, artigo 578, Código Civil. Vejam que eu estou falando de benfeitoria na locação de coisas, tá? Depois você vai aparecer lá nos imóveis. Locação que não seja nem residencial, nem comercial, imobiliária. 578 do Código Civil, as necessárias, elas são indenizáveis. Aquilo que o locatário faz para preservar o bem, que estava em risco, elas são indenizáveis. Aluguei um carro, o freio se foi. Como é que eu vou andar com ele? Carro sem freio. Vai lá e leva, né? Um custo razoável e põe um freio no carro. Senão não tem nem como continuar a posse dele. Isso vai ser aproveitado depois pelo locador. Então, eu vou pedir depois o valor deste investimento que eu fiz. E aí, sobre elas, existe o chamado direito de retenção, quer dizer, na hora que eu tiver que devolver o bem, o custo delas já tem que estar pago. Se não tiver pago, eu vou segurando o bem, porque é a minha garantia. Enquanto ele não me indenizar as benfeitorias necessárias, eu estou segurando o bem. Numa casa, como falaram, seria o problema de vazamento, conserto de telhado. Às vezes nem dá tempo de chamar o locador. Mas pode ser que exista uma cláusula, porque aqui não é uma disposição cogente, pode existir uma cláusula prevendo o quê? Que as necessárias não são indenizáveis. Mas e como é que fica? Como é que fica? É que o locador tem que resolver isso urgentemente. Tu avisa ele tem que dar o jeito. Daqui a pouco ele botou aquilo porque diz, não, eu tenho minha equipe de conserto tal, e aí já tem um custo acertado com eles, então deixa que eles vão lá e eles fazem de imediato. Então, tem uma cláusula afastando as necessárias? Tem. Mas não significa que aquele dano não tenha que ser corrigido de imediato, sob pena de gerar a resolução culposa do contrato e ele tem que pagar perdas e danos ao locatário. Mas é uma opção dele não querer indenizar e ele próprio fazer. Aí tem também uma outra categoria, a segunda categoria, que é a das úteis. O que é benfeitoria útil? São aquelas que melhoram o bem, né? Melhora o uso do bem. Isso aí mesmo. Uma garagem, uma churrasqueira. Se for imóvel sem churrasqueira, já nem alugo. Imagina na praia. Já nem começa. Tem garagem também, né? Garagem. Eu vou dizer que garagem, olha, já está mais para Brasil, né? Isso aqui são concepções feitas em cima de uma redação do Código Civil de 16 e mantiveram a mesma linha no Código Civil de 2002. Em 1916 tinha meia dúzia de carro no Brasil, para muito ricos. E ninguém roubava carro naquela época, muito difícil. Hoje em dia é uma coisa muito comum, por isso que existe seguro. Um pensamento meu, mas eu estou achando que, dependendo do caso, garagem já tem mais
caráter de necessário do que útil, mas enfim. Continua sendo útil. Churrasqueira continua sendo útil. Aí o que acontece? Só indeniza se houver autorização do locador. Tem que ter no contrato e também tem que pedir para ele, olha, posso fazer e tu indeniza? Sim. Se no contrato tiver dito, não indenizo benfeitoria útil, e eu fui lá e faço, o que acontece? Perdi o investimento. Salvo se eu conseguir tirar sem danificar o imóvel, senão eu perdi. Agora, se ele me autorizou a fazer, eu vou lá e faço. E quando eu for devolver, ele ainda não pagou, aí eu tenho direito de retenção. Só devolvo quando tu pagares. E a última? Professor, Oi, bom dia. Só uma dúvida, aqui eu tô lendo junto com o 578, ele fala ali no finalzinho, se as úteis, se essas houverem sido feitas com o expresso consentimento do locador. O silêncio conta como um expresso, por exemplo, eu aviso, não tem nada no contrato, eu aviso o locador e ele não se pronuncia, ele fica em silêncio. Isso é considerado um consentimento ou nesse caso não, porque precisa do expresso? Não, ele tem que dar o ok dele. O expresso, dizendo Certo. Pode construir. Certo, obrigado. Nada. Professor, ainda no caso das benfeitorias úteis, considerando que a locação de um carro que está sem ar-condicionado e eu mando instalar um ar-condicionado, só que eu moro numa cidade muito quente, poderia ser considerado necessário? Não. Não ia se enquadrar nisso. Até porque tu alugou o carro sem ar-condicionado, possivelmente já com um preço menor. Não é considerado necessário botar ar-condicionado, que gera também um custo maior. Fora também o próprio risco da instalação, né? Uma coisa é ar-condicionado que vem de fábrica, outra é botar um por fora, que às vezes pode até gerar problema, né? E ele tem o direito até de não querer isso. Não abre meu carro, não mexe em nada. Tá, e digamos, se eu aluguei o carro especificamente para uma função para fazer anúncios de, sei lá, de mercado, vende melancia, não sei das quantas, só que o carro não tem a instalação da caixa. E a instalação da caixa de som, aquelas caixas grandes de som, é necessária para a função pelo qual eu estou alugando o carro. É considerado necessário ou útil? Útil. Útil. Isso não tem nada a ver com a... A ideia da necessária é evitar a ruína do bem. Tá. Não é dar um melhor uso ao bem. Tá, perfeito. Obrigado. Tá. Nada, mas obrigado pelas indagações aí que são importantes aí para a gente pensar em cima disso. E por último, gente, as voluptuárias. Para que serve isso daqui? Para que serve a benfeitoria voluptuária? Essas seriam só para embelezar o bem, né? Estética, embelezamento. Conforto, talvez. Conforto, talvez. Conforto, acho que me parece uma questão mais ligada a útil, mas existe um limbo, às vezes, dependendo como tu olha para o bem, né, e como aquela benfeitoria se qualifica em relação a ele. Não dá para dizer de imediato, assim, concreto, não, isso aqui é útil, isso aqui é voluptuário. Às vezes tem que fazer uma análise um pouco melhor, né, do que realmente é ampliar o uso e do que realmente é só estético. Não que estético também não possa ter uma reversão interessante, né? Nos livros de direito, né, pelo menos a safra mais antiga, eles usavam um exemplo mundial, né, pegaram ainda da doutrina francesa e outras lá, como exemplo de benfeitoria voluptuária, anões de jardim.
Eu não sei se anões de jardim embelezam algum bem. Acho que teve ali o auge dos anões de jardim na década de 70, 60, talvez. Mas acho que na década de 80 já meio que acabou, né? Ficou meio demodé, né? Perdeu aquele status fashion. Eu acho assim, se tu botar anões de jardim hoje na casa de alguém sem ele saber, tu corre o risco de desgraçar o bem, né? Tu diminui o valor do bem. E aí já é uma outra coisa. Aí fica um pouco pior. Então, assim, as voluptuárias, qual é a regra? Elas não são indenizáveis, né? Mas nada obsta negociar. Aí, na negociação, se ele permitir que tu faça, ok. Só que as voluptuárias não têm direito de retenção. Tá? Elas não têm direito de retenção. Tu pode até pedir uma indenização, porque ele deixou tu fazer e tal. Mas ela não tem direito de retenção. E se ele não deixar tu fazer expressamente, tu não faz, ou tu faz a título perdido, ou às vezes ele também tem direito de mandar tu tirar. Eu cheguei aqui, eu vi essa casa aí, esse imóvel que eu estou ocupando, achei com a pintura tão desbotada, tão sem graça, aí foi lá e pintou todo de azul a casa, o cara era colorado doente. Aí quando tu for devolver a casa, ele vai te trazer a nota de uma pintura nova de vermelho, como era a casa antes. Tá? Então, além de tu não receber pelo que tu fez, tu vai ter que deixar do jeito que tu pegou. Então, tem que cuidar um pouco com isso, tem que pedir autorização, tem que perguntar se ele vai te ressarcir, perguntar se ele quer, né? Até porque a questão de estética é uma coisa para lá de subjetiva, né? É muito relativa, o que para uns pode ser bonito, para outros pode ser um desastre, né? Então, o melhor mesmo é se certificar da autorização e que ele realmente vai te indenizar. Do contrário, não vai ter direito a nada. O sujeito ainda tem que tirar o negócio. Ok, gente? Dúvidas? Alguém tem uma dúvida? Pode perguntar. Então, seria condição de indenização, né, de receber indenização, o aviso prévio que tu vai fazer a benfeitoria? Tipo, se tu não avisar, se tu não informar, mas fizer de boa fé, tu perde o direito à indenização? Não é nem aviso prévio, é autorização mesmo. Ah, tá. Sim. Quer dizer, posso fazer e tu me indeniza? Ele pode dizer, não te indenizo nada. Ou não pode fazer, ou daqui a pouco tu faz algo que tu possa retirar, ele vai dizer, pega e leva para ti. Mas eu fiz um troço, ficou tão bonito. Retira sem danificar o imóvel e pega para ti, não quero. Não autorizei, não tenho interesse. Entendi. Obrigada. Nada. Dúvidas mais, gente? Então tá. Professor, só no caso de aluguel de apartamento, no caso, é diferente. Por exemplo, eu aluguei um apartamento sem nenhum imóvel, ou sem nenhum móvel dentro, e eu mobilio todo o apartamento e na hora da saída é considerado uma benfeitoria útil. E eu tive autorização expressa para colocar os meus móveis dentro do apartamento. Mas tem alguma diferença para a lei específica da locação predial, na locação urbana, para fazer o direito da retenção ou o pedido de indenização? Não. Os móveis isoladamente, né, uma mesa, uma cadeira, um sofá, isso não é benfeitoria porque não está agregado necessariamente ao imóvel, né? Tem uma utilidade particular. Se fizesse todo ali um revestimento de madeira, né, aqueles móveis por medida e tal, aí é uma outra história, porque só cabe nele e não cabe mais nenhum. Para tu ser ressarcido disso, tu tem que pedir autorização. Mas eu já diria, pede autorização, inclusive, para fazer, porque depois ele pode exigir que tu arranque. E arrancar e deixar do jeito que estava, como tu recebeu. Mas seria mais no caso de móveis sobre medida. Agora, móveis isolados, né, tu põe e retira, tu botou, quando tu sair, tu tira de volta. Né? Tá. Se ele quiser, aí ele estaria comprando os teus móveis, porque não é benfeitoria. Tu não quer comprar esses móveis que eu trouxe para cá e por fim ficar com eles, sabe? De repente ele se interessa, mas é uma outra ideia.
Tá, entendi. Obrigado. Nada. Mais dúvidas, gente? Algo mais? Então, beleza. Semana que vem, né, quem puder ir, será um prazer. Segunda-feira nós temos uma presencial e quarta-feira, né? Põe os nomes nas listas e nos encontramos lá. Vamos quebrar aí o paradigma digital. Então, tá bem. Um abraço a todos e até semana que vem.